Você já sentiu isso? Aquela sensação incômoda de que há algo mais, algo que nos escapa, que não podemos ver, mas que nos molda? E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas uma paranoia? E se houvesse um véu e por trás dele uma verdade tão antiga, tão poderosa, que a própria estrutura da nossa realidade fosse apenas uma projeção? Existe um documento, um pergaminho, séculos de segredos, e ele revela a verdadeira face do controle. Você está pronto para ver? Imagine por um instante um jovem. Chamaremos ele de Elias. Elias vivia em uma cidade grande, barulhenta, cheia de pessoas que pareciam robôs, presas em suas rotinas. Ele tinha um bom emprego, uma vida normal, mas uma angústia silenciosa o consumia. Uma voz interna sussurrava: "Isso não é tudo. Isso não é real." Ele se sentia manipulado, como uma marionete cujos fios eram invisíveis, mas poderosos. Essa sensação o atormentava. Noites insones, questionamentos sem fim. Porque ele sentia que estava sempre lutando contra uma correnteza invisível. Porque as pessoas ao seu redor pareciam tão programadas. Essa dor de Elias é a dor de muitos de nós. A sensação de que estamos vivendo uma vida que não escolhemos, seguindo regras que não compreendemos. Mas o que Elias não sabia era que essa angústia era um sintoma, um chamado. Ele passava horas em bibliotecas antigas, em sebos empoeirados, procurando respostas. Não nas páginas da história oficial, mas nos sussurros, nas entrelinhas, nos livros que raramente eram vistos. Ele buscava algo que desse sentido à sua intuição de que o mundo era uma ilusão elaborada. Foi em uma noite fria, em um beco esquecido atrás de um antiquário, que Elias encontrou o que mudaria sua vida para sempre. Um senhor de olhos cansados, mas com brilho profundo, o abordou. Ele não falava muito, apenas entregou a Elias um pacote, embrulhado em um pano rústico. "Isso é para você, jovem. Sempre soube que um dia apareceria alguém que poderia entender." A voz do velho era rouca, quase um sopro. Elias abriu o embrulho em casa com as mãos trêmulas. Era um pergaminho, amarelado pelo tempo, com símbolos estranhos e uma escrita que ele nunca tinha visto. O pergaminho não falava de reis ou batalhas. Ele falava de consciência, de frequências, de uma energia sutil que permeia tudo. E o mais chocante, ele descrevia uma arquitetura da realidade. Não uma arquitetura de pedras e concreto, mas de pensamentos e emoções. Uma estrutura invisível, porém palpável. O documento, que chamaremos de o Códice de Elion, descrevia seres. Não seres de carne e osso, mas entidades, parasitas. Seres que se alimentavam da nossa baixa vibração, do nosso medo, da nossa raiva, da nossa ansiedade. Elias sentiu um arrepio na espinha. O pergaminho revelava que esses controladores não estavam nas mesas dos governos ou nos bancos dos templos. Eles operavam em um nível energético, manipulando os padrões de pensamento coletivos, sussurrando nas mentes mais vulneráveis, plantando sementes de discórdia e desespero. Eles criavam a ilusão de escassez, a ilusão de separação, a ilusão de impotência. Para quê? Para nos manter vibrando em frequências baixas, que eram o seu sustento. Era como se a nossa dor fosse a moeda deles.
O Códice de Elion descrevia técnicas que esses seres usavam: a criação de narrativas controladas, a repetição incessante de informações que geravam medo, a fragmentação da sociedade. Ele falava de como as nossas próprias mentes eram os maiores portais para essa influência. Se você se permitisse ser dominado pelo medo, pela raiva, pela inveja, você se tornava uma bateria para eles. Era uma revelação aterrorizante, mas o pergaminho não era apenas um manual de terror. Ele também continha a chave para a libertação. A linguagem antiga revelava que a consciência elevada era a única arma. Quando Elias começou a decifrar a segunda parte do códice, ele descobriu que a meditação, a gratidão, o amor incondicional e o autoconhecimento profundo eram as frequências proibidas para esses parasitas. Eles não podiam se alimentar da alegria, da paz, da compaixão. Essas emoções os enfraqueciam, os dissipavam. Elias percebeu que a verdadeira prisão não era física, mas mental. E a chave para escapar estava em suas próprias mãos. Ele começou a praticar as técnicas do códice. No início foi difícil. A mente resistia, cheia de nuídos. Mas com persistência, ele sentiu uma mudança, uma clareza que nunca havia experimentado. A voz interna, que antes sussurrava angústia, agora falava de poder. Ele via as manipulações ao seu redor com outros olhos, sem se abalar. As notícias assustadoras, as divisões sociais. Ele entendia o jogo e não jogava mais. Ele compreendeu que nossa energia é o nosso maior tesouro e que o controle só existe enquanto entregamos esse tesouro de bom grado. O Códice de Elion não era apenas um documento antigo, era um mapa para a liberdade. Uma prova de que a Matrix não é apenas um conceito de ficção científica, mas uma realidade sutil que opera em um nível que a maioria das pessoas sequer imagina. Mas essa mesma sutileza é onde reside a nossa força, a nossa capacidade de escolher nossa frequência. O documento também revelava algo ainda mais profundo, que a própria Matrix, essa ilusão, só poderia existir enquanto houvesse quem a alimentasse. Se uma massa crítica de indivíduos despertasse para sua própria soberania energética, a estrutura desmoronaria. Seria como um castelo de cartas. O controle não é sobre força bruta, mas sobre ignorância. A ignorância de quem você realmente é e do poder que reside em você. O Códice de Elion termina com uma frase enigmática, mas muito poderosa. A liberdade não é dada, é lembrada. Elias nunca mais viu o velho do beco. O pergaminho ele guardou não como um segredo, mas como um lembrete. Um lembrete de que o verdadeiro poder não está fora, mas dentro de cada um de nós. A Matrix é real, sim, mas a sua liberdade é ainda mais real. Então eu te pergunto, você sente os fios? Acredita que um documento tão antigo poderia conter uma verdade tão disturbadora e, ao mesmo tempo, tão libertadora? A história de Elias é a sua história, é a minha história. É a história de todos nós que sentimos o chamado. Se essa revelação tocou a sua alma, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Ele é um chamado, um convite. Inscreva-se no canal para desvendar mais segredos, mas faça isso só se tiver coragem de ver além do véu. Você não precisa de mais informação solta. Precisa de estrutura, prática e constância.
O e-book Nova Consciência 5D foi criado para isso. Em poucas páginas, você conecta leis universais à sua rotina, ativa a cocriação consciente, alinha energia e reprograma a mente com exercícios testados. São 5 pilares que organizam sua jornada, tiram você da estagnação e colocam seu dia em ressonância com o que você quer viver. Se fez sentido, decida agora. Baixe o e-book Nova Consciência 5D, link na descrição e no comentário fixado, e comente "Eu escolho despertar".